Ele foi o primeiro a dar a vida por Cristo. E a forma como ele morreu mudou para sempre a história da Igreja. Esta é a verdade sobre Estevão. Um homem nomeado para servir às mesas que acabou por confrontar o poder religioso de sua época e sofrer a perseguição que anunciaria o caminho dos discípulos nas próximas gerações. Estevão aparece nas páginas de Atos como um dos 7 escolhidos para um serviço prático: cuidar das necessidades das viúvas e organizar a distribuição. Esse gesto, aparentemente burocrático, nasceu de uma crise real: tensões entre comunidades de fala grega, os chamados helenistas, e os hebreus nas primeiras comunidades de Jerusalém. Para evitar que a injustiça minasse a vida fraterna, os apóstolos propuseram a escolha de homens de boa reputação para assumir essa tarefa, permitindo que os apóstolos se dedicassem à oração e ao ministério da palavra. Entre esses homens estava Estevão. Se perguntarmos por que sua figura se destaca tanto, a resposta inicial é simples: serviu às mesas, mas não ficou somente ali. Seu ministério transbordou para a proclamação, o ensino e até sinais que acompanharam a mensagem. Se essa história está tocando seu coração agora, fica comigo e, se quiser, comente Estevão e inscreva-se para que possamos estudar juntos outras vidas que moldaram a Igreja. O que fazia Estevão diferente? Não era apenas a sua responsabilidade administrativa. A tradição no texto destaca 3 traços fundamentais: fé, sabedoria e poder. Fé que não era tímida nem acomodada. Sabedoria para dialogar e argumentar com homens da sinagoga. Poder que se manifestava em sinais e prodígios. Esses elementos formavam um testemunho público. A reputação dele era tão sólida que, quando a acusação surgiu, não era apenas contra seu ministério caritativo, mas contra aquilo que ele proclamava sobre quem era Jesus e sobre como Deus agia na história. É importante aqui não simplificar. Nem todos aceitavam a mensagem e nem todos os líderes religiosos reagiram de forma idêntica. Os conflitos que levaram Estevão ao confronto fazem parte de um contexto complexo. Disputas teológicas, dinâmicas sociais entre grupos dentro da sinagoga e, sobretudo, resistência a uma leitura que colocava Jesus como o ápice da revelação divina. Foi nesse ambiente que surgiram os acusadores, membros de uma sinagoga helenista, que apresentaram falsas testemunhas, acusando Estevão de palavras contra a lei e contra o templo. Acusações gravíssimas que, na prática, pretendiam silenciar quem os confrontava. Assim, Estevão foi levado ao Sinédrio, o conselho que representava a autoridade religiosa da época. No tribunal, a defesa de Estevão não foi uma desculpa legal, nem uma retórica de autoproteção. Ele fez aquilo que fazia melhor. Falou a verdade da Escritura e leu a história de Israel à luz da presença e ação de Deus. Em vez de responder episódio por episódio à acusação, ele percorreu a narrativa patriarcal e redentora de seu povo. A chamada de Abraão, a experiência de José no Egito, a vocação e dúvidas de Moisés, a tentativa de fixar a presença de Deus em um lugar, o tabernáculo e mais tarde o templo, e os anseios de Davi e Salomão. Em todas essas etapas, Estevão apontou um padrão. Deus sempre enviou mensageiros para falar pela sua vontade. Repetidamente, o povo e suas lideranças resistiram a esses mensageiros, e frequentemente, o local ou a estrutura religiosa, que deveria ser sinal da presença divina, tornou-se obstáculo para reconhecer essa mesma presença quando ela se manifestava de modo novo. Há aqui uma verdade teológica que atravessa o relato e que precisamos escutar com atenção. O templo, a casa de Deus em Jerusalém, era para muitos o centro irrestrito da presença divina. Mas Estevão recorda que no passado, a presença de Deus era associada a movimentos, tempo de peregrinação e interlocutores inesperados. Ele relembra que Abraão foi chamado para fora de casa. José foi rejeitado pela própria família antes de ser exaltado no plano de salvação de Deus.
Moisés foi inicialmente rejeitado por seu povo quando trouxe a mensagem. E mesmo o próprio culto centralizado em Jerusalém não tinha sido, em todas as etapas, o único modo de contato com o Senhor. A acusação implícita e direta de Estevão aos seus ouvintes, e aqui está o nó que feriu os corações e provocou a ira, é que eles estavam, historicamente, repetindo uma resistência a Deus ao rejeitarem os que ele envia. E aquele que Deus havia enviado daquela vez era Jesus de Nazaré. Ao fazer essa leitura, Estevão estava, ao mesmo tempo, afirmando a continuidade da revelação e desafiando o fechamento institucional que excluía a novidade trazida por Cristo. Não se tratava de desprezar o templo como lugar de encontro com Deus, mas de afirmar que a presença de Deus não se prende a um edifício quando o próprio povo não reconhece o Espírito operando à sua frente. Essa teologia aponta para a superioridade do agir de Deus em pessoa, na história, mais do que na defesa de estruturas humanas. É uma crítica pastoral forte. Culto e tradição não substituem obediência e reconhecimento do enviado de Deus. No momento em que a narrativa atinge seu ápice, Estevão tem uma visão. Ele vê os céus abertos e algo impressionante. Alguém como o Filho do Homem em pé. Esse detalhe, que o Filho do Homem esteja em pé, tem sido interpretado pelos comentaristas como sinal de acolhimento e defesa. No meio da violência, Cristo se levanta. No momento da injustiça, há alguém que toma posição a favor do fiel que, até o fim, se mantém leal. Não estamos aqui construindo uma nova doutrina sobre a cristologia. Estamos lendo o texto no seu próprio horizonte. A visão é consoladora. É uma garantia de que Estevão não está sozinho. O Filho do Homem em pé é testemunha e advogado diante do tribunal celestial. Isso transforma o martírio em uma cena de encontro, não apenas de derrota humana. A morte de Estevão foi cruel. Ele foi tirado para fora da cidade e apedrejado. Enquanto morria, ele orou de modo que nos toca até hoje. Pediu que o Senhor recebesse seu espírito e suplicou perdão para aqueles que o golpeavam. Essas últimas palavras revelam algo central para entendermos o primeiro mártir. Sua morte não foi um grito de vingança, mas uma proclamação de reconciliação. O pedido de perdão não minimiza a gravidade do pecado dos perseguidores, mas revela a estatura espiritual de um homem que, diante da violência, confia no juízo e na misericórdia de Deus. É impossível ler essa cena sem sentir a tensão entre dor humana e confiança sobrenatural. Na plateia dessa tragédia, há ainda uma figura que, no futuro, mudará de maneira dramática o curso da história: Saulo de Tarso. No relato, ele está presente, consentindo nas vestes dos que apedrejam. Mais tarde, esse Saulo se tornará Paulo, o grande missionário das gentes. Aqui encontramos uma das ironias mais fortes do relato. A perseguição contra uma comunidade frágil desencadeia dispersão, e a dispersão espalha a mensagem que antes parecia confinada. Felipe, um dos diáconos e companheiro dos primeiros crentes, vai pregar em outros lugares, e em cidades onde o evangelho encontra terreno fértil. A violência pretendia calar, mas na obra soberana de Deus transformou o martírio em semente. Como disse um escritor cristão antigo, Tertuliano, em um comentário patrístico, o sangue dos mártires é semente. Ele o fez como leitura teológica da história, não como prova empírica absoluta, e vale como reflexão sobre o modo paradoxal como Deus frequentemente multiplica vida a partir da morte. O episódio de Estevão nos deixa lições práticas e profundas para a vida e o ministério cristão hoje. Quero destacar 5 que emergem claramente do relato e oferecer sugestões de aplicação que podem alcançar tanto a vida pessoal quanto a missão comunitária. Primeira lição: reputação importa. Estevão não começou sua trajetória mostrando-se um polemista. Ele era reconhecido pela fé, pelo bom testemunho e pelo serviço. A credibilidade para falar de coisas profundas nasce de uma vida coerente. Aplicação:
Invistam em caráter e consistência, prática espiritual, compromisso com a comunidade e serviço desinteressado constroem a autoridade moral necessária para a proclamação. Segunda lição. Conhecimento das Escrituras é indispensável. A defesa de Estevão foi profundamente bíblica. Ele não improvisou, ele interpretou a história de Israel. Isso não quer dizer que a retórica seja fria, mas que a pregação e o confronto pastoral devem ter base sólida. A aplicação. Cultivem o estudo bíblico estruturado. Incentivem cursos, leitura sistemática e práticas de exegese simples nas igrejas locais. Um discípulo bem formado resiste melhor aos desafios e comunica com clareza. Terceira lição. Proclamar a verdade com fidelidade, mesmo quando ela ofende. Estevão não domestica a mensagem por medo de repercussões. Ao mesmo tempo, seu contexto revela que essa fidelidade precisa caminhar junto com amor e respeito. Aplicação. Aprendamos a distinguir entre coragem e provocação gratuita. Ser fiel significa falar a verdade com coragem e com misericórdia, sabendo que isso pode provocar reação. A coragem pastoral é muitas vezes um exercício de amar a comunidade, mesmo quando se é rejeitado por ela. Quarta lição. A soberania de Deus no sofrimento. A história não garante conforto automático, nem ausência de dor para quem serve. A perseguição faz parte da narrativa histórica e, paradoxalmente, pode abrir portas. Aplicação. Formar comunidades que aprendem a sofrer com esperança. Isso inclui oração, aconselhamento e preparo teológico, para entender que o sofrimento pode participar de um panorama maior, onde Deus redime e reorienta. Quinta lição. O consolo da presença de Cristo. A visão dos céus abertos e do Filho do Homem em pé é uma garantia de companhia e vindicação. Em meio à dor, existe acolhimento. Aplicação. Pratique enraizamento espiritual que cultive a experiência da presença de Cristo, não como emoção passageira, mas como confiança no julgamento e na comunhão eterna. Cultivar a oração, a meditação nas Escrituras e a vida sacramental, onde for apropriado, ajuda a congregação a encontrar apoio nos momentos de crise. Estas 5 lições nos colocam em frente a perguntas difíceis. Estamos formando líderes que servem e pregam? Como nossa comunidade lida com conflitos internos? Temos capacidade para manter integridade diante de pressões externas? A história de Estevão nos chama a responder não com atalhos, mas com disciplina espiritual, ensino sólido e coragem amorosa. Quero ainda destacar um cuidado pastoral. Ao interpretarmos atos de violência cometidos por indivíduos ou grupos dentro de um contexto religioso, não podemos generalizar o julgamento a um povo inteiro. A narrativa de Estevão denuncia atitudes e decisões específicas. É um chamado a reconhecer que instituições e lideranças humanas podem falhar. Não compactuamos com ódio ou com narrativas que alimentem preconceito. A leitura responsável distingue entre ação de indivíduos e identidade de um povo. Há, por fim, um convite prático. A vida de Estevão mostra como serviço, formação bíblica e corajosa proclamação caminham juntos. Se você deseja aprofundar sua compreensão da história da Igreja, desenvolver ferramentas de ensino bíblico e aprender a articular fé e testemunho em contextos difíceis, há recursos que podem ajudar. Estudos sistemáticos, cursos de formação ministerial e comunidades de leitura bíblica. Para quem sente chamado a mergulhar mais fundo, um curso de teologia prática pode ser um caminho relevante para fortalecer a mente e o coração. Se quiserem saber mais sobre opções de estudo, deixem nos comentários e discutiremos caminhos indicados. Encerrando, voltemos ao princípio. Qual é a verdade sobre Estevão? Ele foi um homem escolhido para servir que, tocado pelo Espírito, tornou-se profeta e testemunha. Sua coragem não foi busca de glória pessoal, mas fruto de convicção bíblica e comunhão com Cristo. Sua morte expôs a dureza da resistência humana, mas também mostrou a fidelidade divina. Nos céus, alguém estava em pé para recebê-lo.
E a perseguição que deveria ter silenciado a igreja acabou por empurrá-la para fora, abrindo espaço para que a mensagem alcançasse novos povos e mudasse o mundo. Que a memória de Estevão nos desafie. A que reputação estamos entregues? Quanto conhecemos as Escrituras para falar com sabedoria? Seríamos capazes de proclamar a verdade com amor, mesmo sob risco? Podemos confiar que, mesmo no sofrimento, Cristo permanece próximo? Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários qual das 5 lições mais lhe desafia hoje. E se deseja aprofundar esse estudo histórico-teológico, há um curso que reúne estudos sobre os primeiros cristãos e ferramentas para a vida ministerial. O link está na descrição. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra e venha caminhar conosco no estudo. Que a coragem de Estevão nos inspire a viver e a proclamar a fé com fidelidade, até onde for necessário, confiando que o Senhor conhece os que são seus.